Olá, prasquianos e aprasquianas. Hoje estamos com a entrevistada, com a subtenente Adriana, do Corpo de Bombeiros. Hoje ela vai falar um pouquinho da sua trajetória na nossa carreira militar. Boa tarde, Sub, tudo Boa bem? tarde, boa tarde. Como que foi a sua vontade de entrar para a carreira militar? Desde muito pequena, eu quis ser do Exército. Desde muito pequena, eu não conhecia a Polícia Militar, eu não conhecia Corpo de Bombeiros, eu não tenho ninguém na minha família. Eu quis, sempre tive essa vontade, mas as mulheres nunca tiveram oportunidade na minha época. E em 2000, em 84, 83, saiu o concurso, o segundo concurso de Polícia Feminina. Eu não sabia como é que era. E o que eu fui, acabei o segundo grau, vamos procurar emprego, olhei no jornal, tá lá, concurso para Polícia Feminina, sargento. Falei, vamos lá ver. E eu morava na época aqui próximo da academia, e eu morava com a minha irmã, ela assim, vai lá dar uma olhada. Aí eu vim, dar uma olhada, cheguei ali, perguntei, abriu um concurso e tal. Não, sim. Aí, como é que é? O que que faz? Como é que é? É legal? É bom? Né? Não sabia nada. É bem legal. Aqui a gente faz isso, e a gente faz defesa pessoal. A gente tem uma academia de judô. Daí, opa, judô. Eu era faixa preta de judô na época, eu competia desde os 14 anos de idade, e aquilo me encantou. Falei, pronto, não sei de mais nada, só sei que agora eu quero ser sargento da Polícia Militar. Que interessante, né, Sub? Então, o esporte, através do esporte também a senhora acabou se interessando também pela carreira militar e quando veio até então o quartel, a senhora já percebeu que tinha a ver também com a carreira militar, o esporte que a senhora já praticava. Isso mesmo, esse foi o primeiro momento, né? A Polícia Militar, e aquilo me encantou. Aí começou era um concurso público, e começou toda a trajetória de estudar para o concurso. Eu tinha feito magistério na época, e comecei a estudar. O concurso, isso eu descobri em dezembro, e o concurso ia ser em fevereiro. É fevereiro e março, as provas. Em abril começava, dia 1º de abril. Aí eu comecei a estudar muito, estudei muito, porque eu queria. É interessante então a gente frisar, né, que desde o começo sempre a carreira militar ela depende no caso a pessoa estudar bastante, né, para conseguir entrar. Então também não é uma coisa que é fácil, né, de a gente estar nas fileiras da corporação. Na realidade, tudo que você quer fazer na vida, você tem que se esforçar para conseguir, né? O que eu quero? O que eu queria? Eu queria ser sargento da Polícia Militar, porque tinha judô, que era uma coisa que eu gostava, e eu gostei. A conversa com o cabo da guarda na época foi uma conversa legal, e eu queria aquilo, e eu falei aquilo. E aí eu me estudei muito, aí teve o concurso, eu fiquei em terceiro lugar, e aí veio as partes fáceis, né? Sim. Era o TAF, eu fazia triatlo na época, então para mim foi fácil. Foi muito fácil eu fazer corrida de rua. Para mim era muito fácil a corrida. Sempre foi. Né? As outras coisas abdominal, para mim também sempre fui atleta desde muito pequeno. Então para mim foi tudo muito fácil nesse sentido. Só que aconteceu uma coisa assim bem interessante. Duas coisas que quase me impediram de entrar. Primeiro, quando a gente ia para a junta, passar pela parte de médicos, né? Sim. Aí ele olhou para mim e falou assim, era 1,60. Você não tem 1,60? Eu falei, tenho 1,62. Não tem, tenho. Não tem, tenho. Não tem, tenho. Daí eu acho que o cabo ficou com pena de mim, mas eu tinha 1,62m, estava na minha carteira. Sim. Aqui minha carteira diz que eu tenho 1,62. Aí eu passei. Segundo momento, que para você entrar na Polícia Militar naquela época, não sei se hoje também é assim, você tinha que conhecer alguém que te indicasse. Né? Olha, eu conheço a pessoa boa índole e tal. Não tinha ninguém. Não conhecia nenhum policial militar na minha vida. Até porque a senhora foi a primeira primeira e não tinha militar, nem né, da sua amigos, família. nem vizinhos, ninguém que pudesse pedir, ó, fala lá por mim. Não tinha. Aí como eu não tinha, ó, eles me mandaram lá para a parte de relações humanas. Ó, vai lá, e tinha um major lá, o Major Júlio, na época. E aí ele chegou e eu falei, não tenho. Ele assim, então a senhora não vai poder entrar. Eu falei, não, como não? Daí ele assim, não pode, tem que ter. Não, mas muito prazer, meu nome é Adriana, agora o senhor me conhece, então agora o senhor pode dizer que eu sou uma boa pessoa. Não é assim que acontece. Não, eu fiquei umas 2 horas Foi uma conversando com ele. dificuldade, então, para muito conseguir difícil. ingressar na carreira. Muito Não difícil. foi, além, não dependia só de estudo, então, tipo, tinha que ter mais uma indicação ainda Sim. na época. Aí deu certo. Daí ele achou com tanta pena de mim. Falei, o senhor nunca vai se decepcionar comigo. Nunca vai. Sentiu firmeza na Nunca vai, na o sua senhor nunca palavra. vai. E eu lembro que bem mais tarde, ele já estava na reserva, eu encontrei ele. Coronel já, né? Belinho branco. E aí eu falei para ele assim, o senhor lembra de mim?
Ele olhava para mim, não, você não me lembra, então eu sou aquela que aconteceu isso. E ele assim, eu falei assim, o senhor se decepcionou comigo? Ele assim, não. Eu falei para o senhor nunca ia se decepcionar comigo. Pois é, então, Sub, no começo da sua carreira, a senhora era policial militar, né? Como que foi? Quanto tempo a senhora permaneceu na polícia antes, né, de passar para o Corpo de Bombeiros? Eu fiquei na polícia por 20 anos. 20 anos eu fiquei na polícia militar, depois eu fui para o bombeiro, estou 21 anos no Corpo de Bombeiros. E conta um pouquinho para nós sobre todos os cursos, né, que a gente sabe que a senhora né, uma baita de uma policial e bombeira, ficou 20 anos na nossa corporação, tem diversos cursos, taticana, de mergulhadora também do Corpo de Bombeiros. Conta um pouquinho para nós como que foi esses cursos, como foi estar à frente, né, de muitos grupamentos que a senhora esteve. Nada para as mulheres é fácil. Antigamente, muito menos, né? Nunca foi fácil, mas sempre foi possível. Sim. Então, o que eu queria? Eu queria o melhor. E quando eu fui transferida para Itajaí, eu fui para lá para ser monitor de um curso de soldados, estavam precisando de um sargento para ser o subcomandante do pelotão de operações especiais. E aí, eu falei, tá, o que eu preciso? Você precisa passar pelos outros 4 sargentos. Opa. Então, o que eu preciso fazer? Correr mais, nadar mais, fazer isso mais, fazer isso mais. Eu falei, então tá. É isso que eu preciso fazer? Quando é que a gente vai fazer isso? Quando é que eu vou ter chance de provar que eu sou boa? Sim. E aí foi. Só que, na época, eu concorri com sargentos que eram mais velhos. Assim, eram da minha idade. Mas eu sempre fui atleta, eu sempre fiz atividade física. Que é um diferencial também, né? Que é muito diferencial, muito diferencial. Já sai na frente. Sim. E aí a gente começou. Barra, natação, corrida. Era o mesmo TAF, então? Era o mesmo TAF. Para conseguir se destacar, tinha que fazer igual. 4 sargentos, ele escolheu um deles. Escolheu um deles. Eu fui. Um ia ficar de fora. Não, eu falei assim, minha nossa, o tenente é gaúcho, não vou conseguir nunca. Eu falei, não vou conseguir nunca, o tenente é gaúcho. Aí eu falei, tá, então vamos, né? E eu fui, e eu consegui. Eu não era tão boa no tiro, porque na época a gente trabalhava aqui com 38, 2 polegadas. E lá a metralhadora era 12, eu não estava acostumada com esse tipo de arma. Sim. Mas a arma de sargento é uma metralhadora. Sim. E aí eu pegava os soldados e dizia, me ajuda, me ensina como é que faz isso. Eles me ensinavam, faz isso, aquilo. É assim. Buscou o conhecimento para poder disputar de igual para igual com os outros sargentos. E fui escolhida para ser subcomandante do pelotão. Então nós tínhamos 2 grupamentos, pelotão e o GRT, que era um grupo de resposta tática, e um grupo de policiamento velado. O tenente ficava com o grupo de policiamento velado, faziam toda a parte de investigação, e nós fazíamos a parte de entrada, batida. E nós treinávamos muito e trabalhávamos muito, muito, muito. Teve uma época que nós fomos fazer um curso que a gente treinava dentro da filosofia da SWAT americana. Sim. Que a gente treinava nisso. E nós fomos fazer um curso lá, em Atlanta, eu e o tenente. Digo de passagem, pagos por mim, na minha folga, nunca ganhei nada. E aí, nós fomos. Chegando lá, fazendo todas as entradas e tudo que tinha que ser feito, nós éramos uma equipe que nós nunca perdíamos. Nós somos com mais 15 policiais militares de todo o Brasil, né? Tinha gaúcho, tinha paulista, tinha goiano. Nós somos em 2 Catarina. Nós formamos uma equipe de 4, um major do Rio Grande do Sul, nós 2, um outro soldado de São Paulo, e nós ganhamos todas, porque a gente já treinava aquilo. Então foi fácil para nós. Foi fácil, chegou lá já. Isso. E depois eu queria mais. Eu falei, tenente, nós precisamos ter um atirador de precisão aqui. Aí no outro ano eu fui para a Califórnia fazer um curso de tiro de precisão. Falei, nós temos que ter. Pegamos um fuzil, a gente transformou ele num fuzil de precisão. Nós precisamos ter alguém, porque não tinha nada, ninguém dava nada para o batalhão interior. Tudo que tinha era o BOP. Nós não tínhamos nada. E aí eu fui para lá, fiz o curso, e aí nós achamos. Por que eu fui para lá? Porque eu fui para o Rio Grande do Sul e fiz um curso no 5º Comar e fiquei em primeiro lugar. E aí falou assim, tu ganhou a chance de fazer um curso lá nos Estados Unidos.
que eu paguei, né? Mas pelo menos eu ganhei o convite. Não é assim qualquer um. Você ganha o convite. Sim, Foi junto com os Mariners, né? Sim, Então, para ver a garra, né, dos praças, e uma mulher, né, correu atrás, ficou em primeiro lugar, ganhou essa chance e com seus próprios recursos foi lá. Então sempre, né, foi mais difícil para nós, né, os praças conseguir fazer qualquer curso, mesmo nacional, que dirá então internacional. E a senhora bancou, foi lá, fez? Fiz o meu melhor. E eu queria muito fazer o curso de mergulho do Corpo de Bombeiros, muito fazer. Eu comecei a pedir para fazer esse curso em 86. Em 97, quando eu fui para Itajaí, era um tenente que ficava aqui dizendo, não, mulher não pode, mulher não pode, mulher não pode. Mas nessa época a senhora ainda era policial militar. Polícia militar. Aí ele assim para mim, não pode, não pode. Todo ano eu ia lá pedindo no GBS, todo ano eu ia pedir, não pode, não pode, não pode. Em 97 ele me encontrou em Itajaí e falou, ó, o ano que vem vai ter um curso de mergulho. Se tu quiser fazer, eu te dou uma vaga. Olha então, só. Tá. Fiquei um ano treinando. Só que o tenente falou, só vai se for todos os outros. Toda a equipe toda. Eu falei, beleza. E nós começamos a treinar. Só que o curso de mergulho é um curso muito difícil. Ele é muito difícil. É o considerado operações especiais do Corpo de Bombeiros, certo, Subi? Muito difícil. Nós temos hoje o CETOP também, que é um outro curso bem. Nós temos o CIBRIE, que é Águas Rápidas também, que é muito complicado. Mas o mergulho, ele é bem complicado, bem difícil, porque a gente faz no frio, a gente faz em águas que Itajaí, água suja, né? E na época a gente fazia 45 dias de curso. Então era tudo muito. E nós fomos fazer. Bom, e na época também não tinha tanto equipamentos como a gente tem hoje, né? Nem pensar que tinha tudo isso. Era tudo no peito e no osso. Muito na garra, né? Muito na garra. E aí nós entramos em 45, terminamos em 18, ou seja, nenhum policial militar conseguiu, só eu consegui. Foi a única do seu grupo que conseguiu formar no curso de mergulho. Em outro policial militar. Então, diferenciada assim, mesmo. Sim, então assim, mas porque eu fiquei treinando um ano. Eu treinei. Levou a sério porque era uma coisa que a senhora queria. Eu treinei. Não foi assim, eu ganhei. Eu treinei. É que nem a senhora falou, né? Para as mulheres tudo é mais difícil e a gente tem que ser 3 vezes melhor do que os homens para provar que a gente tem o direito àquele espaço, né? Então, a nossa carreira militar não é nem um pouco fácil, né, Subi? Isso que eu digo para as nossas, hoje eu sou monitora aqui do centro de ensino, e eu digo para as mulheres que tem aqui, se vocês querem ter o respeito dos homens, façam por merecer. Não deixem eles, a gente fala do chá, rolar uma mangueira de 2,5, que é muito pesada. Não deixem, nunca deixem eles fazer para vocês. Se você não tem condição de aduchar uma mangueira de 2,5, você não tem condição de ser bombeiro. Não deixe. E elas não deixam. Quando elas chegaram aqui, o nosso apoio não é com o joelho no chão. Nenhuma delas fez com o joelho no chão. É apoio padrão. Padrão, elas não fazem. Eu falei, vocês nunca vão ganhar o respeito dos homens, nem do seu comando, nem de ninguém, se vocês não fizerem por merecer. É muito mais difícil que para os homens. Ah, com certeza, né? A nossa anatomia é bem diferente dos homens, então a gente tem que se esforçar muito mais para a gente conseguir ter esse espaço e esse destaque, né, Subi? Mas é possível. Ah, sim. Sabe por que eu digo que é possível? A senhora está aqui prova que tudo isso é possível, né? Desde 84, né? Eu tenho 60 anos hoje. Eu sou monitora de uma turma onde o mais velho aqui tem 28 anos. E eu corro com eles, eu pago com eles, eu faço tudo com eles. Então eu digo assim, ó, se eu posso... A sugação, então, é a sub tá junto. Exatamente, exatamente. Então eles entendem isso. Então eles dizem assim, não, se a sub consegue, nós conseguimos. Entende? Então, fortalece ainda mais eles para conseguir. E às vezes eu tô quebrada, quantas vezes que eu já corri com o joelho doendo? Claro que eu já corri com o joelho doendo, várias vezes. A gente corre toda segunda-feira de manhã, várias vezes. Mas sempre ali, ó. Firme. Ah, tá doendo. Quem manda no seu corpo é seu cérebro. É ele que manda. Então, não tá doendo, suporta, porque a dor a gente suporta. Entende? Por que eu corro com o joelho doendo? Eu faço as coisas com cansaço também. E eu tenho 60 anos. Então, se eu posso, tô com 27, tem que fazer de costas. Fazer muito tranquilo, né, Subi? Com certeza. E como que foi, conta um pouquinho para nós, como que foi essa transição, Subi, de polícia militar para o Corpo de Bombeiros? Como que foi essa decisão? Foi em 2003, ali na época que foi desmembrado o bombeiro da Polícia Militar? Não. Como que a senhora chegou nessa decisão? Foi antes. Eu fui bombeiro militar por alguns problemas que estavam acontecendo no batalhão, porque eu fiz a greve de 2000, e aí a gente perdi o pelotão e perdi várias coisas.
E aí... Foi uma retaliação, Foi então. uma retaliação para todos, todo o batalhão, todo o primeiro batalhão parou. Nós achávamos que os outros 2 batalhões, queriam só que 2 batalhões parassem, ninguém parou. Mas tudo bem. E aí teve isso, e um dia eu estou na rua tirando policiamento ostensivo a pé, uma sargento de 20 anos de corporação, e passou por mim o Major Mussolini. E ele disse assim, o que tu está fazendo aí? Tu não é aquele dos homens de preto que a gente precisava falar da prefeita? Não sou mais, Major. Vem para a polícia, vem para o bombeiro guerreiro. Eu já tinha o curso de primeiros socorros de bombeiro, eu tinha o curso de mergulho de bombeiro, e eu tinha o curso somente de altura de bombeiro. Ah, já tinha vários cursos, Vários então, do já bombeiro. do Corpo de Bombeiro, mesmo estando na Polícia Militar. Exatamente. Ele assim, vem, eu falei, você não consegue? Consigo. Uma semana eu estava no Corpo de Bombeiros. E eu falei, só que o senhor sabe que eu não sou administrativa, eu sou operacional, então o senhor... Aí cheguei lá, os outros oficiais disseram, não, ela não tem condição, porque ela é polícia, não pode ser chefe de socorro, não pode ser socorro. Pois é, entrou aí mais um desafio, porque E a senhora aí, tinha 20 anos da experiência de ser polícia. policial militar, apesar de já ter alguns cursos do Corpo de Bombeiros, mas aí entrou mais um novo desafio na sua vida, mudou totalmente, 360, que nem eu digo, de uma profissão para outra, né? Aí o que aconteceu? Então tá bom, então você vai ter que fazer o curso de sargento bombeiro. Eu falei, então tá, vamos fazer. Fez 2 cursos, então, de formação de sargento. Bombeiro, em 3 meses, alguma coisa, tudo que você possa imaginar, todas as provas, colocação de EPI, de PE, provas escritas, provas práticas. E aí, 3 meses depois, eu fui trabalhar no operacional do Corpo de Bombeiros, no caminhão. Olha só, que exemplo que a gente tem aqui, né? Porque era isso que eu queria. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu estava na praia. A senhora já estava com quantos anos já, quando a senhora foi para o Corpo de Bombeiros? 74, 84, 94, 2004, 40 anos. Estava com 40 anos. 39 anos. 39 anos. E aí eu falei, ó, pra praia, salva-vida. Fui pra praia. Aí fiz curso salva-vida, fui pra praia. E aí teve a separação e eu não consegui voltar. Fiquei triste nesse primeiro momento, porque como é que eu ia trabalhar? Eu ia trabalhar de caque, camisa vermelha, cinturão e pistola. Minha pistola. Eu tirava o cinturão. E aí, quando passou pro azul, que eu não podia mais fazer isso. E daí tiraram a arma daí? Foi um choque. Não, porque a arma era minha, né? Era a minha pistola. Mas a gente sim, mas que eu digo mais ostensivamente, né? Eu não podia mais botar. O bombeiro não pode usar ostensivamente, né? a arma, né? E aí foi um baque bem forte, bem forte. E aí, logo depois, eu falei, tudo bem, né? Falei pro meu marido, minha nossa, fiz a minha vida. Mas aí foi muito bom, o bombeiro foi bom. E logo veio a Força Nacional. É o que eu ia falar agora. Logo, bem assim. Depois, 2005. Então, que a senhora fez, né, o segundo curso de formação de sargento, né? Fez o primeiro em 84 na Polícia Militar, depois fez o do Bombeiro Militar, então a senhora foi para a Força Nacional. Como é que foi essa experiência na Força Nacional? Foi assim, ó, na realidade, foi uma batalha, porque não tinha, só tinha eu e a sargento Adinaí. A sargento Adinaí trabalhava no SAT, né, atividades técnicas. Sim. Só tínhamos nós duas, não tinha bombeiro. Então a Força Nacional nunca pedia bombeiro feminino. Mas eu tinha que dizer para eles que tinha uma bombeira feminina que queria. E os meus amigos todos do meu curso de operações, do meu grupo de operações especiais, falaram, Sub, também indo para Brasília, sargento, também indo para Brasília, fazer um curso na Força Nacional. Eu falei, não acredito. Se a senhora tivesse aqui, a senhora ia. Eu falei, quando eles voltaram, sargento, tem bombeiro? Eu falei, sério? E aí eu comecei a correr atrás. Começou a correr atrás para ir mais para esse sonho. Comecei a entrar em contato com o comandante da Força Nacional, sujeito a ganhar uma punição, porque a gente não pode passar os caras competentes. Sim, com certeza. Eu falei, não tem nada a perder. Colocou a cara a tapa e foi atrás. E eu consegui, ele falou assim, ó, se tu manda o teu chefe lá, diretor de ensino mandar, eu te... E aí eu fui lá falar com o diretor me descascou, eu falei, olha, eu tenho tantos anos de polícia, tantos de bombeiro, eu mereço isso. Ele falou, vai. Eu fui. E aí eu fiquei em primeiro lugar. Olha só. Nós éramos em 250. Mais uma conquista. 250. E era assim, de 250 ficou em primeiro. Entre capitão, de soldado a capitão. Eles diziam que era um destaque, né? Um destaque da Força Nacional. E a gente recebia boina na mão do presidente da República. Ele botava na cabeça da gente a boina vermelha. Só quem ganhava. E aí eu não estava concorrendo para isso. Só que assim, ó, eu tinha acabado de fazer vários cursos de tiro, de arma longa. Eu tinha um monte de curso. Tava quente todos os cursos. Eles não sabiam que era polícia. Para eles eu era bombeiro, que minha camisetinha de bombeiro. E aí quando começou os tiros, ele era um major do Rio Grande do Sul, no Japim, ele dizia assim, bombeiro atira tão bem assim? Eu falei, não sei, senhor. Você é bombeiro? Sim, senhor. Nunca que eu falei para ele que eu tinha acabado de sair da polícia. Não, sim, senhor, eu sou bombeiro. E aí eu me dei muito bem no tiro, muito bem nas matérias de bombeiro, né, porque eu era bombeiro. Sim.
Aí o meu Eram as duas profissões. O meu TAF sempre foi muito bom, o meu TAF sempre eu fiz 100% do TAF, sempre. Até hoje eu faço 100% do meu TAF. E patrulha, que é uma coisa que eu gostava muito. Então, de 8 matérias, 5 matérias eu me sobressaí. E por conta disso eu pude ser o destaque da turma. Em que ano que foi isso? Em 2005. 2005. O presidente era o Lula. E aí eu consegui, por conta disso, ser a única bombeiro feminino do Brasil a fazer um curso no BOP do Rio de Janeiro. Olha só. Eram 3 companhias e eu fui a companhia Charlie. Nós ficamos 45 dias fazendo um curso de treinamento em área de alto risco com o BOP do Rio de Janeiro. Eu fui a única bombeira do Brasil que fez. Olha só. Então podemos dizer que tem uma caveira Catarina também. Tem. Tem uma caveira Catarina. Fiz um curso lá com eles que foi muito interessante. Depois na Força Nacional trabalhei 1 ano no Morro do Alemão. Trabalhei em Brasília também. Trabalhei no cursamento autorizado em Brasília. Brasília não, no entorno, né? Cidades pequenas. Fica em Goiás, no entorno de Brasília. Sim. E trabalhei 1 ano. Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e 11 meses na Força Nacional. E fiquei 1 ano no Morro do Alemão. Escalas de 8 horas por dia, todos os dias. Trabalhávamos muito, era muito trabalho. Mas sempre foi tudo aquilo que eu sempre quis para mim, como militar. Eu sempre quis isso. Então a gente pode dizer que a senhora conseguiu realizar todos os seus sonhos dentro da carreira militar. Os meus sonhos. Eu digo para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus netos. Eu digo aqui para os meus alunos, né? Eu sou monitor do curso de soldados, monitor do curso sargento. A gente cuida também do curso do CAIS, que é o curso dos segundos sargentos. Eu sempre digo para eles, hoje, se eu morrer, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu tive os meus filhos, eu jogava bola com meus filhos, eu brincava com eles, eu tenho os meus netos. Hoje, tudo o que eu queria fazer, eu fiz na minha vida. Tudo. Então, se amanhã bater cabeça e morrer, estou muito tranquila. Muito tranquila, porque tudo o que eu quis fazer na minha vida, eu fiz. Tudo. Que interessante, né? Então, para nós finalizar essa entrevista, a senhora pode deixar um recadinho para as mulheres, né, que querem ingressar na carreira militar, ou até mesmo para as mulheres que já estão também, né? Qual que é o seu conselho que a senhora pode dar para essas mulheres que querem entrar na carreira militar e para aquelas também que já fazem parte da nossa corporação? O que eu poderia dizer para quem já faz parte da corporação? Né? Nunca perca. Se você gosta, faça, você tem condição. Você tem condição. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar isso de você. Faça aquilo que você quer fazer. Sempre dá para fazer o que você quer fazer. E para aquelas que vão entrar, né, é uma profissão muito especial. Muito. Eu digo que é um sacerdócio, né? Com certeza. Não é só assim, não é uma profissão como qualquer outra. Nem a Polícia Militar, nem o Corpo de Bombeiros. Muito embora a Polícia Militar seja mais ostensivamente, e muitas pessoas não gostem, mas é ela que sempre as pessoas vão chamar. Corpo de Bombeiros, você vai trabalhar com o melhor, você vai salvar vidas. Não é fácil salvar vidas, é difícil. Muitos bombeiros nossos perderam a vida salvando vidas. Muitos. Então não é fácil, mas é possível. Sempre é possível. Tudo depende de você. Você tem que querer. Se você quiser, você consegue. Muito bom, Subinha. A gente quer agradecer, né, por essa entrevista, né, de um conhecimento tão profundo e dessa aula, né, que a gente teve aqui hoje e deixar essa mensagem tão importante para todas as mulheres que é possível você chegar aonde você quiser. Basta você acreditar e nunca desistir dos seus sonhos. Isso aí. Obrigada.